Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo nós vamos conferir mais um conteúdo da Jovem Pan Esportes, cujo título é o seguinte: se o Flamengo for campeão e faturar alto neste ano, pode... reticência. Mauro César dá aula após 4-0 no Vélez. Vamos trocar de janela aqui. No canal da Jovem Pan Esportes, eles estão... eu tô indo pelo mesmo caminho. Toda vez que eu faço react aqui de vídeo do Mauro César, é sempre assim: Mauro César faz ótima análise, Mauro César manda real, Mauro César dá aula, Mauro César analisa não sei o que. É sempre as mesmas frases. Vamos ver aí que aula é essa que o Mauro César deu. Se inscreva no canal, eu não pedi ainda. Tá vendo ali em cima? Rumo aos 2.000 inscritos. Aqui em cima, aqui, ó. Rumo aos 2.000 inscritos. E eu conto com você ajudando. E é isso aí. Não vou nem ficar falando muito, não. Like no vídeo. Se inscreva no canal. 3, 2, 1. A nossa produção, claro, eles não podem me ver grandes, que o Gabriel Dias, ele já arruma alguma coisinha pra baixar minha bola. É lógico, é óbvio que tem. Deve ser coisa do Dorival. Mas eles me pediram, chama aí um trecho que você falou. Tá bom, eu chamo. Eu tenho personalidade, pode botar. Eu só tenho medo das observações do Mauro César. Só isso. Pode soltar. Quando você acha que a diretoria do Flamengo não pode passar mais vergonha, o nome mais forte no momento é o do Dorival Júnior. A diretoria do Flamengo, ela deixou o Jorge Jesus desempregado por 2 meses sem fazer nada. E agora o nome mais forte é o do Dorival Júnior. Gente, olha a gestão dessa diretoria do Flamengo é patética. Olha aí, quem tem uma produção como essa, né, sabe que tá bem seguro, sabe que tá com amigos que jamais vão te expor. E o negócio é o seguinte, Maurão, eu vou te passar a palavra, porque eu sei que quando o assunto é me humilhar, até que você gosta, que isso, né? É uma situação. Agora, vamos aproveitar. Olha só o discurso do cara. Aproveitar que o Thiago Asmar não tá aqui hoje. Eu não tenho culpa se você se expõe. É o Pedro. Não responsabilidade, sabe, Vladimir? É o Pedro que tá aqui hoje. Agora, eu, Pedro, vi que o Thiago Asmar também assumiu depois. Só que isso a produção não recupera. O Thiago Asmar, não sou eu, tá? Eu sou o Pedro. Ele falou... Isso vai levar pra loucura. Claro. Ele deixou tá claro. maluco, ele não vai saber mais quem é. Vai olhar no espelho, Então tá bom, quem Thiago sou eu? Asmar. Vou falar com o Thiago Asmar agora, rapidinho. Eu falei desde o começo. Eu falei que o Dorival não era o treinador ideal. Não era. E hoje eu digo. Calou minha boca. Faz o Flamengo jogar bem pra caramba. Mas é verdade, Mauro César. Eu me exponho. Mas isso faz parte do seu jeito de ser, né? Vamos dizer assim, né? Então, Agora, vamos nessa. ele calou qualquer um, como eu, que achava que ele não era o nome certo. Bem, até eu agradeço alguns internautas que recentemente recuperaram até um print, né? Lá do final de 2018, quando o Flamengo contratava Abel Braga, né? Eu trabalhava em outra emissora e era aí melhor ficar com o Dorival. num determinado programa: você contrataria o Abel Braga? Eu falei: não, para contratar o Abel Braga eu fico com o Dorival Júnior. Não vão ficar porque tem uma ação na justiça. Tinha aquele rolo, né? Da justiça por conta de 2013, aliás, quando ele saiu do Flamengo. E foi o Abel e tal, tudo mais. E quando o Dorival foi contratado, quando o Rogério foi contratado em 2020, eu achei que era a melhor opção que o Flamengo tinha no mercado nacional. E, curiosamente, 2 times lá do Ceará, né? Primeiro o Fortaleza, o Flamengo tirou o técnico do Fortaleza, e agora o Dorival que estava lá no Ceará. E eu achei a mesma coisa, porque o Dorival tem um estilo que combina com o Flamengo e com o seu time. Ele não é um técnico que monta times defensivos. Por exemplo, vai trazer o Guto Ferreira para treinar o Flamengo, por exemplo. Treinou o Ceará pouco tempo antes com sucesso, por mais tempo que o Dorival. Não estou falando nenhum absurdo, não. O Guto Ferreira. Não, o cara tá bem no Ceará, é um técnico que monta times defensivos, marcando atrás da linha da bola. Não combina com esse time. Abel Braga não combinava com o time que esses dirigentes estavam formando em 2019. Infelizmente, só a gente percebeu e teve que gritar protestando no Maracanã, fora Abel. Que os dirigentes não entendem isso. É que nem quando a galera reclama que a gente vaiava o Vitinho sempre que ele tocava na bola. A gente, poxa, o jogador não vai se recuperar nunca assim. Quando chega nesse nível, a gente não quer que se recupere, quer que vá embora. Mesma coisa o Abel, fora Abel, não é pra ele, de repente, conseguir bons resultados e a torcida chamar ele: ei, Abel, vim aqui pra te ver. Não quer que vá embora, é isso só. Que quando a gente percebe que tem alguém que não tem nível pra estar no nosso Flamengo, a gente quer que suma. Só isso, que suma. Porra. Tanto que o Abel Braga, ele falou isso na época, que era difícil, não dava para conciliar Gabigol e Arrascaeta, aliás, Pedro e Arrascaeta,
Bruno Henrique e Arrascaeta, meu Deus, que jogavam na mesma faixa tipo pro campo, que não podia jogar com um volante só, porque era time de índio, então tinha que ter Arão e Coelar, pelo menos, ou algum outro jogador com características mais de marcação. Então, na realidade, assim, o Dorival acho que ele combina porque ele costuma montar times que saem pro jogo, que tem a bola e tudo mais. Agora, é importante também não reduzir essa discussão, a gente reduz aqui no Brasil muito ao técnico. Não é só isso. A diretoria, que cometeu muitos erros, né, ela acertou nos últimos meses. Por exemplo, por que a linha defensiva do Flamengo, todos estão jogando bem? Até o Rodinei, Felipe Luiz, o Léo Pereira e o Davi Luiz. Sequência de jogos, recuperação, repouso, todos estão inteiros, os caras não se desgastam, porque jogo sim, jogo não, enquanto eles vão pro berço ou ficam no banco, tá lá o Mateuzinho, agora ainda tem o glorioso Varela, que nem estreou, Fabrício Bruno, né, e o Rodrigo Caio tá machucado, o Pablo e o Ayrton Lucas. Então, eles descansam, eles se recuperam, no máximo ficam no banco, se necessário jogam alguns minutos. Eles nem têm entrado, os jogadores da Liga Defensiva. Então, cresce todo mundo está inteiro, todo mundo está descansado, todo mundo está bem alimentado. Agora, o Fluminense, por exemplo, a mesma equipe que joga o Brasileiro com o Palmeiras, joga contra o Corinthians, numa diferença de poucos dias, porque não tem essa possibilidade. Então, agora o Flamengo tem um elenco realmente encorpado. O Flamengo tem um Vidal no banco, gente. Vidal é reserva do Flamengo. Vidal já poderia ser titular pelo tempo que está, porque o Thiago Maia e o João Gomes jogam muito bem. O que o João Gomes jogou ontem, por sinal, meu Deus. E o Vidal me parece ter aqui, pelo menos, ter demonstrado muita maturidade. Tipo, eu colaboro entrando durante os jogos e jogo no jogo titular do Brasileiro. Fez o gol da vitória domingo contra o Botafogo. Você não vê o Vidal torcer o nariz. Pelo contrário, ele, quando sai gol, ele vai comemorar com todo mundo. Acaba o jogo, isso é uma coisa legal. Ele vai lá na torcida. No Uruguai, né? O brasileiro não tem tanto essa preocupação. Acaba o jogo, especialmente jogos fora de casa, ele chama todo mundo e vai lá na torcida do Flamengo para agradecer. Todo jogo, e é o Vidal que faz isso. Ele está aqui há pouco tempo. Então você tem muitas opções, tem o Cebolinha na reserva, né? Então o Flamengo hoje tem um elenco que permite descansar. E aí todo mundo cresce de produção. Se você pegar Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz jogar todo o jogo, quarta, domingo, quarta, ele não aguenta. O Felipe Luiz está jogando bem porque ele agora descansa. Ele tem um cara que, eu não vou nem dizer que é reserva dele, o cara reveza com ele, que é o Ayrton Lucas. E aí está tranquilo. Então é um nível muito alto de elenco, reservas que se não são iguais aos titulares, alguns até são tão bons quanto. É um dos melhores elencos que o Flamengo já teve, que eu vi. Assim, em termos de elenco. De repente, não estou dizendo o 11 que vai para campo, mas de elenco no total, de o reserva ser equivalente ao titular, um dos melhores, cara. Eu só acho que o Hugo não tem nível para ser o reserva do Santos. Eu não acho mais que o Hugo tem nível de ser goleiro do Flamengo. Ele é um goleiro que tem bons reflexos, mas não acho ele confiável. Eu prefiro o Diego Alves como reserva. E se o Dorival revezasse, tipo no Brasileiro joga o Diego Alves, nas Copas joga o Santos, eventualmente eles trocam, eventualmente faz 2 partidas do Santos, 2 do Diego. Porra, eu tava feliz da vida, cara. Eu acho que, porra, tranquilo. Porque eu, assim, posso estar sendo, de repente, até o único na torcida do Flamengo que acha isso, mas eu ainda acho o Diego Alves um goleiro confiável. Não posso botar na conta dele os fracassos que a gente foi tendo ao longo desse ano até o Dorival chegar, porque o Diego Alves, se jogou 5 partidas esse ano, foi muito. Acho que ele jogou mais partida com o comando do Dorival do que tinha jogado antes. Antes, com o Paulo Sousa, acho que ele jogou 2 ou 3 só. Você tem um nível muito alto. O Dorival tem o melhor elenco que o Flamengo formou, talvez na sua história. Porque se você pensar nos grandes times do Flamengo, não tinha também reservas tão boas, nem no tempo do Zico. Então você tem aí, por exemplo, os que chegaram esse ano. O Santos chegou esse ano. Aí o Paulo Sousa fez uma besteira de revezar com o Hugo, mas depois ele se machucou, quase não pôde utilizá-lo. Então o Dorival está usando o Santos inteiro desde o começo. Chegou, ficou bom, está jogando. Já conhece ele também. Já conhece do Atlético. O Flamengo contratou o Varela, que não jogou ainda. O Rodinei, desde o Paulo Sousa, tem jogado como titular. Ele se firmou esse ano, mesmo com altos e baixos. O Pablo chegou esse ano, o Fabrício Bruno chegou esse ano, o Ayrton Lucas chegou esse ano, o Pulga chegou esse ano, o Varela chegou esse ano. Nossa, um time inteiro quase. Cebolinha chegou esse ano. Vidal o Marinho chegou esse ano. Então você tem o turma do ano passado e algumas saídas importantes. O Arão, que estava muito mal, foi embora. O Gustavo Henrique, com altos e baixos, foi embora. O Vitinho, que nem jogava mais, foi embora. Isso também é importante, porque tem jogador que às vezes está ali, não está sendo utilizado, está ali no elenco, está no dia a dia, desmotivado. Se bobear, tem uma panelinha. E ali tinha muita panelinha, a gente viu na época do Paulo Sousa as panelas. O jogador que torce o nariz, jogador que está insatisfeito. Então acho que o Dorival ele tem, evidentemente, muitos méritos no seu trabalho. Agora, ele tem um material humano que nenhum técnico teve. Ninguém teve esse material humano nas mãos.
E, de fato, assim, se o Flamengo for campeão e faturar alto esse ano, vender hoje o Lázaro, acho que uma boa venda, 7 milhões de euros para o Almeria, 30%. com 30% de uma futura venda. Então, se amanhã ele se valorizar, se ele for vendido por 20 milhões, o Flamengo leva 6 milhões de euros, por exemplo, né? Então, eu acho que é uma boa venda, um reserva, né? É um reserva desse time, que começou a ser mais aproveitado esse ano. Foi um grande companheiro aqui no Flamengo. Então, acho que é um jogador que sai numa boa situação. Então, o Flamengo acho que está assim, oxigenando seu elenco, chegadas e partidas. E se o clube faturar alto esse ano, ganhando, além do faturamento normal, com premiação, ele pode, ano que vem, ainda se fortalecer ainda mais em uma ou outra posição onde falte algum jogador. Hoje, por exemplo, eu acho que falta um centroavante. Você tem o Pedro Gabigol jogando, tá machucado. Caralho, a gente tá sintonia total aqui. Eu acho que falta realmente. Porque assim, esse centroavante pode acabar se tornando. O Bruno Henrique pode se tornar esse cara. Porque de repente ele pode voltar. Eu sempre segurando a canetinha pra ficar mais didático. Ele pode voltar sem a mesma mobilidade que ele tinha, a mesma velocidade, porque essa lesão que ele teve, acho que pouco provável. Acho que tomara que Deus ilumine muito o Bruno Henrique para ele voltar sendo o mesmo jogador que ele era, melhor até, sei lá. Mas se o poder de finalização que esse cara tem é tão forte e a presença diária, Bruno Henrique é foda de verdade, que ele pode voltar sendo um centravantão, tipo, se reinventar na carreira e ficar sendo aquele cara que fica dentro da área. Que ele vai ter presença diária pra caralho. Se ele evoluir e aprender a fazer algumas coisas que o Pedro faz, tipo, fazer pivô, prender a bola no ataque, proteger, etc. Mano, ele ainda vai ser letal jogando com a camisa do Flamengo. Tipo um novizão, que ele não é. Ele também já não é, jogando pelo Flamengo, ele também já não é o cara... O jogador de beirada, que a galera gosta de falar, o famoso secretário do lateral. Ele era secretário do lateral antes, no Santos ele foi, etc. No Flamengo ele formou dupla com o Gabriel, uma dupla sensacional. De repente ele volta aí, sem a mesma velocidade, sem a mesma mobilidade, mas para ser esse cara de área. E aí ele acaba se tornando, de repente, um centroavante aí. É uma possibilidade. Mas ele só vai voltar ano que vem. Então, realmente, talvez o Flamengo precise contratar um cara para ser tipo um Pedro do time alternativo, que a gente não tem, né? No time alternativo agora a gente fica com o Marinho e o Cebolinha e não tem um outro cara ali para botar no ataque, a menos que traga alguém da base, porque acho que não dá mais para contratar esse ano, e é isso. Do Bruno Henrique, o Flamengo não tem um centroavante, tanto que está jogando sem o centroavante com o time do Campeonato Brasileiro. Mas agora, com esses 4-0, se o Dorival quiser, ele tira o Gabigol do jogo de quarta, que ele está com o cartão amarelo, está pendurado. Coloca domingo contra o Ceará. Na quarta, nem põe no banco o Gabigol, vai com Cebolinha e Pedro contra o Vélez. Né? Já não vão jogar os dois forçaram o cartão ontem para nem ser relacionado para o jogo, tanto o Léo Pereira quanto o Davi Luiz, muito claramente. Melhor coisa. O pessoal até fala, mas era só não colocar no banco. Quando eu forço o cartão, que eles já não estão nem relacionado. Tá zerado, vai para casa. Sabe que vai limpo. Né? Pode ser o time todo reserva, animal. Exato, tranquilamente. 4-0. Aí que tá, ele tem um jogo com o Ceará nesse final de semana e contra o Goiás fora no outro final de semana. Eu acho que ele deveria pegar o time do brasileiro, eu não tiraria o time do brasileiro. Essa linha defensiva, acho que esses caras estão jogando bem. É sacanagem você tirar os caras agora, né? Agora vão trazer... Não, mas eu só dar uma reforçada nesse time e deixar os caras. A linha defensiva, pelo menos. Tipo, Mateuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas. Vidal, Diego e Vitor Hugo. Sei lá, Marinho, Gabriel e Cebolinha. Marinho, Pedro e Cebolinha, algo assim. Misturaria. Dá pra misturar. Como quarta... E tem a questão, como o Davi Luiz não vai poder jogar nem o Léo Pereira, que forçaram o cartão pela Libertadores... De repente dá pra meter Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Diego, Vidal e Vitor Hugo. Marinho, Pedro ou Gabigol e Cebolinha. Quarta-feira ele vai ter que contar com o Fabrício Bruno e com o Pablo, que a zaga não vai jogar. De repente ele pode colocar essa zaga contra o Ceará. Eu acho que ele tem que estudar agora como montar esse quebra-cabeça. Mas ele pode fortalecer o time do brasileiro para não correr menos risco de sofrer tropeços. E pode enfraquecer, entre aspas, um pouco o time da Libertadores e até da Copa do Brasil, que a vantagem sobre o São Paulo também é muito grande. E o São Paulo é só na outra quarta-feira, né? E aí o que acontece? Depois vai ter jogo com o Fluminense mais adiante, mas o Fluminense também tem o Corinthians, também vai ter uma semana cheia. Então agora o Dorival tem ainda mais opções para montar aí, não diria que é um quebra-cabeça, mas ele tem mais alternativas para ter os dois times mais próximos, digamos assim, né, com essas vantagens que construiu. Mas o elenco é muito forte, acho que a diretoria nos últimos meses ela acertou, trouxe bons jogadores e o Dorival tem um elenco nas mãos que, olha,
Eu não sei qual técnico brasileiro teve um elenco tão bom nos últimos anos, ou puxando aqui pela cabeça, eu não lembro. Uma Não coisa me é lembro. time titular. Eu falo titulares e reservas. Eu não me recordo, não. Mauro César Pereira só. 2019 não tinha quase nenhum reserva assim, pra entrar e jogar. O time do Flamengo de 2019, com uma opção assim de repente dar uma mudada no jogo, tinha pra entrar o Vitinho, Renier, Lincoln. Era isso. Se precisasse segurar um resultado, tinha o Pires da Morte pra entrar pra bater nos outros. E acho que o Hugo Moura. Cara, a gente tá. Caralho, esse elenco aí é bom demais de agora. Ó, uma coisa que eu, Pedro, agora vou te cobrar, Eu, Pedro. né? A gente tem que valorizar o rendimento do meu companheiro Rodinei. Né, Mauro César? Sim, Porque claro. ele tá jogando muita bola. Ontem deu uma caneta lá. Não é, ele tá jogando muita bola. Agora, O cara tomou uma caneta do Rodinei, meu Deus do céu. não, eu mandei Pô, mané, mas o Rodinei de vez em quando dá umas canetinhas nos outros, cara. Porra, cara. Eu não sei quem é pior. Se é o cara do Vélez que tomou uma caneta do Rodinei ou o Alexander Arnold que tomou uma caneta do Vitinho, acho que uma do Bruno Henrique também. Caralho. Tomar a caneta do Vitinho. Bom, para o Alexander Arnold, que todo mundo fala que é um baita do lateral direito, não sei o quê. Melhor do mundo. Já falaram que ele era o melhor do mundo. Melhor do mundo. Porra, tomar a caneta do Vitinho, mano. Vitinho lançou. Opa, veio de garfo, primo. Era dia de sopa. Isso aí dá justa causa. Você ganhou um presente de aniversário do seu amigo Vampeta. No dia do seu aniversário, o seu amigo Vampeta bancou que o Rodinei merece seleção hoje. Ah, ele tá de zoeira. Eu juro que não. Não foi zoeira, ele falou sério. O Viga falou. Pedro, Foi ou não foi? Ô Pedro, na hora do jogo, você fez o gol, eu mandei mensagem pro Mauro, digo, feliz aniversário, olha o passe. Rodinei pro Léo Pereira, cruzamento, gol seu, Pedro. Você viu? Eu finalizei, mas o Rodinei participou. Agora, ô Mauro, sério, o Vamp falou sério ontem, não era zoeira, porque o Viga trouxe esse assunto à tona. O Viga é um dos maiores críticos do Rodinei. Ele falou, tá bom, pilhado, eu tenho que assumir, digo mais. Hoje ele pode merecer até seleção. Olha aí, Mauro César. Ah. Ó, ó. Quando você vê essa imagem, você percebe o quão bizarro é. Porque assim, os caras ficam falando. O Vampeta, já vi ele falando, ele tem argumentos pra defender esse ponto dele, de que não. Se eu não me engano, o argumento dele é tipo assim: ele conta aí quem são os laterais que o Tite tem disponíveis que podem ser convocados, e na cabeça do Vampeta, o Rodinei é melhor que todos. É tipo alguma coisa dessa. Aí, quando você ouve ele falar, você até pensa, não, realmente, ele tem um ponto. Mas quando você vê essa imagem aí, não tem como levar a sério. Vale como meme. Isso aí, Olha aí, Mauro César. eu não faria essa sacanagem com o Tite. Não, mas ó, agora é sério, Vamp, primeiro você falou sério mesmo que você acha que ele pode ter uma chance na Velho, seleção? olha bem. E outra, Maurão, você acha não seleção, mas que realmente agora dá pra dizer que o Rodinei vive um bom momento de fato e pode ser elogiado? Mas ele tem sido elogiado, isso aí não é novidade, ele tem sido elogiado. O Rodinei, pela milionésima vez, o Rodinei, ele é um bom jogador do meio para frente, do meio para trás é um desastre. Há 8 dias o Flamengo jogou contra o São Paulo no Morumbi, não sei se as pessoas se lembram como foi o jogo, né? São Paulo martelou, e em cima do Rodinei foram feitas várias jogadas, com o Reinaldo, com o Patrick, e no segundo tempo, quando entrou o Wellington, de novo, quer dizer, o São Paulo jogou sempre em cima dele. E ontem o Cacique Medina foi tão mal que nem isso ele soube explorar. Ainda o jogador dele, não me lembro qual, tomou ainda uma caneta do Rodinei. Ele é um jogador que está numa boa fase. E tem uma outra questão, quando um time vai bem, às vezes o elo fraco, o jogador mais fraco, cresce também. Claro. Você tem. O Tarantino foi campeão do mundo. O Tarantino jogava nada, para lembrar de um cabeção de Braga, uma Copa do Mundo na Argentina. Então você vai ter jogadores, às vezes, que tem um nível mais baixo, dentro de um elenco, né, mais equilibrado, e ele consegue compor. E acho que está acontecendo com ele. Agora, defensivamente, ele continua fraco, ele não tem nível para a seleção. Numa Copa do Mundo, numa fase aguda, ele vai, de repente, ter que marcar o Mbappé, não vai marcar um jogador aqui da América do Sul, do futebol brasileiro. Ele vai enfrentar, de repente, um Messi, ele vai enfrentar Mano, peraí. jogadores de um outro nível. Um Cristiano Ronaldo, ele vai enfrentar os melhores do mundo que estiveram na Copa. Tem um Haaland, que não vai, que a seleção dele não foi. Mano, pro Rodinei marcar Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e Haaland só armado, só de moto. Vai pra Copa.
Mas é outro nível, outra discussão, é outra conversa. E ele é um jogador que do meio para frente ele produz bem defensivamente. Ele vai mal. O Tite gosta de defesas muito bem organizadas. Entre o Rodinei, eu vou de Militão titular, Thiago Silva e Marquinhos na zaga, por exemplo, e um lateral esquerdo. Eu acho que ele não tem nível. Falando sério, ele não tem nível para a seleção. Isso é uma piada. Eu acho que o Fagner não tem nível para a seleção e foi na Copa do Mundo com o Tite. Concordo plenamente. Eu também acho que o Fagner não tem nível para estar na seleção brasileira. Lateral direito bem normal. Ainda mais da forma como o Tite usa os laterais, eu acho bem zoado. E da última vez que eu vi o Fagner jogando contra o Flamengo, ele tava encorpado, tá ligado? O biotipo dele ele tava encorpadão, com 2 camisas. Parecia aquele cara que tá fazendo exercício para emagrecer. Com todo respeito, não tô dizendo que ele tá gordo, só disse que ele tá encorpado. Acho que o Fagner não tem bola para isso. Você realmente acha que ele teria chance? Não chance, mas você levaria mesmo ou tu falou ontem na farra? Não, falei farra não, eu tô falando assim, nas últimas convocações de Copa do Mundo, né? A não ser a passada, que o Daniel Alves tinha 4 anos a menos e o Danilo, né? E o Daniel machucou, o Danilo e Fagner. Então. Você pega assim na história, ó, Josimar, Edson Sabobrão, Belete foi também. Zé Carlos, né? E Belete foi com uma surpresa, né, Bruno? Na Copa 2002. Né? Você pega assim, o Rodinei é titular de um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. Tá jogando bem. Campeão da Libertadores, pode ser, vai estar na final da Libertadores, de repente passe, gol, tudo. Eu não sei o que o Tite pensa pro reserva do Danilo, que o Danilo é o titular. O Daniel Alves não tá legal lá no futebol mexicano. Quem É essa análise do Vampeta que eu tava falando com vocês. Ele vai falar todo mundo que tem disponível de lateral e na cabeça dele ele acha que o Rodinei tá melhor que todos. seria? O modo falou, o Militão já jogou aqui no São Paulo e um pouco no Real Madrid de lateral direito. Pode ser uma opção, mas eu acho que ele vai como zagueiro mesmo. E na hora da convocação, ele vai ter que convocar 2 laterais. Eu quero ver quem vai ser o segundo. E esperando que o Danilo, eu tô vendo o jogo da Juventus, tá jogando de zagueiro lá. Sim, muitas vezes sim. De zagueiro. Ó, Quem seria esse estamos lateral? no ar, hein, Vamp? Estamos no ar na Rádio Jovem Pan. Entramos agora no ar na Rádio Jovem Pan. Já estamos na TV com uma baita audiência. Também no YouTube com 50 mil pessoas. E agora na rádio. Pode completar, Vamp. Porque eu fico olhando assim, futebol brasileiro, eu sempre gosto de falar assim, os 4 times do Rio. Vamos lá, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Melhor lateral, Rodinei. Futebol de São Paulo, lateral direito. Do Santos, Madison. Do Corinthians, Wagner já foi. Do São Paulo, Igor Vinícius, que o Rafinha às vezes vai jogar de zagueiro. E Marcos Rocha. Ele é melhor do que, tá um melhor momento que esses todos. Vou lá para Minas. Guga e Mariano. Do Cruzeiro eu não sei nem quem é. O Dinei é melhor. Vou lá pro Rio Grande do Sul. Internacional. Joga com... eu nem sei quem é o lateral. Normalmente é o Bustos, que é argentino. Busto. E o Grêmio... É quem, Bruno? Não lembro. O Grêmio tem o torcida Rodrigo, que era do Mirassol. Tá, o Edilson tá lá também. Pronto, eu não vou mais pra lugar nenhum. Não, sim, mas seleção. Ó, Kelvin do eu sou um... Atlético. Eu sempre Kelvin do defendi... Atlético. Então, aí... Eu sempre defendi o Rodinei. Olha bem, tá? no futebol não, brasileiro ele tá quando engolindo... bem, Você viu aí? mas seleção acho exagero. Você concorda aí que ele é melhor que esses todos que estão agora? Que eu falei Momento aqui? sim. Momento dele? Momento sim. Aí eu vou lá pra Europa. Os laterais direitos brasileiros que estão na Europa. Danilo jogando de zagueiro. Quem mais tem? Emerson. O Royal. Emerson. O Emerson Royal. Que o Tite parou de convocar. Não tem muitas opções, não. Gilberto do Benfica. É loucura do Vamp, Bruno, na sua opinião? Achar Não, que o Rodinei... nessa matemática que eu tô fazendo. Ele não, estará, Não, sim, ele ué, mas eu tô estará, falando. ele estará entre os 55? Não. não, eu também acho que não. Eu acho que ele não tem bola, não, pra um nível desse Você não mesmo. tá, e se ele tiver nem Mas, nos Bruno, então, ele não 55, tem. né? Vamos supor, tudo bem. O modo fala, ele só ataca. Tem laterais que ele defende bem e atacam mal, ele só ataca. Mas dessa geração, eu falei igual pro pé. Desses caras, tudo aí que eu citei, quem é melhor para ir para a Copa do Mundo? Se for colocado como lateral, Bruno. É por isso que ele vai buscar lá eu fora. acho que se o Lá Daniel- fora também não tem, professor. mas eu acho que se tá o lá Daniel fora. não for, é mais provável que vá o Emerson Royal. sei. E até que eu falei ontem, não tá em boa fase, mas se fosse levar alguém do Brasil, eu iria até com o Fagner. Assim, também não acho que é o ideal, que ele não tá bem. Mas eu iria até com ele, que já foi uma Copa, já jogou, né? Pelo menos teve uma experiência no Tudo nível bem, você vai internacional. apontar jogou. dois, ó. Eu acho que se não for o Daniel, vai o Emerson.
Vai o Danilo e o Dois. Emerson. Porque se não for esses dois aí que ele tá falando, não tem outros aqui no Brasil nem na Europa. Olha o nível que jogou o Rodinei. E é titular do Flamengo. Não é do Mirassol, não é do Audax. Agora, depois de toda essa explanação, esse argumento aí do Vampeta, você não acha que ele tem certa razão? Essa que é a questão. Você fica com isso na cabeça. Fala, porra, até que ele tem uma certa razão. Mas aí o cara bota uma foto do Rodinei com a camisa da seleção brasileira, não tem como não. Acaba rápido isso. O cara joga no Flamengo. E você joga com jogador ruim, Não você joga fica no ruim. México, não joga você no jogando México. com jogador bom, você fica bom. Ele tá voando, pô. Não, Tá isso é voando legal. mesmo. Porque, claro, Uma força que, ó, uma força. E não tá mais fazendo aquelas malucuras. Querer fazer essa loucura mesmo. De abaixar Não a tá cabeça. fazendo uma loucura. E o Dorival corrigiu e tá jogando bem, cabeça e pé, passando certo. Ontem a jogada do gol, do seu gol, Pedro, ele domina, dá no Léo Pereira e faz a ultrapassagem para Pra receber. receber. Nessa que ele faz a ultrapassagem, ele leva a marcação onde o Léo Pereira consegue fazer o passe para dentro do gol. Mas essa posição, o Tite, ele vai É ter uma que... posição hoje no Brasil que. Ele vai ter que olhar porque aí o Rodinei acho que nem tem bola, mas também não encaixa nisso. E o Emerson acho que ele deixou de ser chamado. Também por isso que o Tite ele não quer o lateral direito dele. A seleção joga assim, indo no fundo toda hora. Né? O Danilo joga, às vezes, como quase um terceiro zagueiro, às vezes por dentro, né? Vira quase um meio-campista. O Daniel também, quando joga, e nos últimos amistosos o Danilo estava machucado, jogou o Daniel Alves também por dentro, né? Ele tem um ponta bem aberto ali, o Rafinha, pode ser o Antony. Então, eu acho que o Daniel Alves, se eles chegarem à conclusão que o Daniel Alves não tem condição, vai ser um quebra-cabeça aí. Eu Mas acho pelo que tá acontecendo, o não Emerson, tem, né? que o Emerson também é um cara de fundo, é um cara de ir pro fundo. Eu tenho muita curiosidade nessa convocação agora. Mas o Emerson lá. Quem ele vai levar? Mas lá o Conte joga com três Três zagueiros. zagueiros. O Emerson vai, de ala. Sim. Então, acho que pro modelo de jogo do Tite, se ele não levar o Daniel Alves, ele vai ter dificuldade para achar alguém. E claro, aí nem na questão da bola. Também nesse modelo o Rodinei não entra, porque o Rodinei é super ofensivo, é de linha de fundo. Tenho curiosidade para ver se vai ter um nome novo aí na convocação da semana que vem já. Ele tem uma convocação para os amistosos. Né? Ô, Vanderlei, mas é legal, né, esse negócio do futebol. Porque o Vamp tá falando, o Vamp é um cara que é um dos grandes volantes da história do futebol brasileiro. Que moral que eu te dei, hein? Valeu, Pedro. É campeão do mundo pela seleção brasileira. Eu acho que a mesa inteira discordou. Mas, pô, o Vampeta, que é o Vampeta, com a história que ele tem, tá falando que o Rodinei merece seleção. É impressionante a volta por cima que esse cara deu. Né, Vanderlei? Porque o Rodinei, ele já foi muito chacota. Muito chacota. E com razão, muitas vezes. Porque ele vivia fases muito ruins. Agora, olha a fase que esse cara vive hoje. Eu vejo muito como a responsabilidade do Dorival, que deu confiança pra ele. Também até do grupo, que ajudou muito. Eu vou lembrar aqui uma coisa que o Lau, tá? O pai do Davi Luiz falou pra mim. 3, 2, 1, Lau. Quando o Rodinei começou a jogar razoavelmente bem, ele falou, Thiago, ele é um cavalo fisicamente. O Rodinei é muito forte fisicamente. Se o Rodinei melhorar a cabeça, se ele ganhar confiança, você vai ver que ele vai render. E hoje ele até me cobra. Ele viu, tá vendo o Rodinei? É impressionante essa volta por cima dele. E é legal a gente ver uma volta por cima de um cara claro. O desse. Vidal falou que tá em atividade, não foi nem eu. mas peraí. El Avion. É claro que é muito bom A ver máquina. a pessoa ressurgir tecnicamente. Não estamos falando futebol, ressurgir tecnicamente, diminuir a carga de críticas sobre o trabalho que o personagem apresenta. No caso do Rodinei, é inegável que nos últimos tempos ele melhorou. Então, isso, por mais que você não goste do futebol dele apresentado, ou parcialmente o que ele apresenta, ele melhorou. Na linha do Vampeta, eu acho que o Vampeta colocou de uma maneira que, por eliminação, ele fez isso, acabou de fazer agora. Por eliminação, ele colocou 10 nomes aí e, nesse momento, na opinião dele, o Rodinei está jogando melhor do que esses caras todos aí. Isso não significa que ele tem que receber a camisa da seleção brasileira. Não é isso. Mas, por eliminação, isso que eu tô falando. se não tem jeito, eu preciso escolher um, o Tite, pelo menos, vai pensar. Entendeu? Porque quem que está nessa hora? Eu, pelo menos, defendo muito que jogador que está vivendo um grande momento numa competição curta como a Copa do Mundo tem que ter uma oportunidade. Tanto é que sempre falei que vai ter um ou dois bumbuns diferentes. Pô, mano. Numa dessa, o Tite leva pra Copa o Rodinei, e aí ele chega lá,
E aí acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com o Zé Carlos Passarinho, que teve que jogar na semifinal contra a Holanda, aquele jogo que acabou indo pros pênaltis, e marcar o ponta da Holanda lá. Zenden, eu acho. Porra. A gente não pode correr esse risco. Imagina, semifinal da Copa do Mundo, sei lá, um exemplo, tá? Não tô ligado em que seleções foram e não foram pra Copa, mas um exemplo, que seja Brasil e França e ele tem que marcar o Mbappé. Porra, cara. Brasil e Portugal tem que marcar o Cristiano Ronaldo. Caralho. Imagina, uma desgraça dessa acontece. Pode dar tudo certo como pode dar tudo errado. Foda. No avião da seleção brasileira que vai para o Catar. Né? Aqueles nomes que todo mundo já sabe mais ou menos, que vai a lista de 26, né? Ele vai fazer uma lista de 55, isso vai ajudar muito negociações futuras, evidentemente, que mesmo não indo com a seleção brasileira, integrando uma lista de 55 numa possível ida para a Copa do Mundo, dá uma valorizada legal em muita gente aí. Então eu acho isso, eu acho que foi nessa linha que eu entendi o Vampeta falando, por eliminação. Se tiver, não tem outro, tá faltando, tá vazio o avião, chama o cara, não é uma tragédia. Agora, o Tite deve estar pensando nisso. Eu acho que o pepino do Tite é com relação, nesse campo que nós estamos falando, é com relação ao Daniel Alves. O que ele vai fazer com o Daniel Alves? Se o Daniel Alves fosse para o México e tivesse fazendo sucesso lá no México, ia dar uma, digamos assim, uma reforçada na chamada dele, aí começa a história toda, 40 títulos, esse negócio todo, ele vai lá, ele é experiente, ele ajuda, ele pode jogar e tal. Mas tá dando a coisa para trás lá no México. E eu não sei o que o Tite vai fazer. Ele vai deixar muito claro que é uma homenagem, dá para fazer homenagem em Copa do Mundo. Eu acho que esse é o grande pepino do Tite nesse instante. O Pedro já está, pronto, é um bumbum novo que vai para o Catar. E por mérito, evidentemente. Mas com o Daniel Alves, eu acho que o Tite está queimando a cabeça. Asmar. O time do Daniel Alves, ele tem 7 jogos lá no México, todos esses ele não ganhou um. Quando o Daniel Alves entrou em campo. Falando aqui sobre números do Rodinei, eu como Pedro não enxergo muito bem, mas dá pra ver aqui, ó. Né? Rodinei, são 15 jogos, 12 deles como titular, 5 assistências, 18 passes decisivos, isso com o Dorival Júnior, tá? 8 grandes chances criadas, 67% dos duelos ganhos e 10 dessas partidas a equipe não sofreu gols. Esses são os números do Rodinei. E, Maurão, falando sobre essa defesa do Flamengo, né? Porque por muito tempo a defesa foi o ponto fraco do Flamengo. Com o Rodinei muitas vezes, com o Léo Pereira muitas vezes, Gustavo Henrique, o William Arão. A defesa do Flamengo era muito instável, mesmo tendo um baita ataque. Hoje, Davi Luiz e Léo Pereira juntos, eles têm 15 jogos, nenhuma derrota, tá? Dessa dupla de zaga. São 12 vitórias e 3 empates. Em 9 desses jogos, Mauro, o Flamengo não sofreu gols. Léo Peneira deixou de ser peneira. Nunca critiquei, sempre defendi. Eu, Pedro, lá na frente, eu hoje me sinto muito seguro com essa dupla de zaga. Que coisa patética. Com essa dupla de zaga do Flamengo. Vai mandar pra terapia. Eu me sinto seguro. Sai daqui, camisa de força. Algemado. Com essa dupla de zaga. É impressionante, Mauro, a evolução dessa defesa. E outra, muito ao Dorival, ele não consegue ficar sério. É muito pelo Dorival. Ou você acha que o Davi Luiz, como você já falou, também tem muita participação nisso? De trazer um equilíbrio para essa defesa e passar confiança para jogadores como o Léo Pereira, como o Rodinei, Maurão? Tem um pouco de cada coisa, né? Acho que, como eu falei há pouco também, o revezamento permite que os jogadores estejam sempre nas melhores condições, né? Descansados, recuperados, inteiros. Para entrar em campo, o entrosamento vai se aprimorando, a experiência de Felipe Luiz, Davi Luiz pesa muito, a ótima fase do João Gomes junto com o Thiago Maia, um mais fixo, outro saindo um pouco mais, mas o João recupera muita bola, desarma muito, intercepta, ele trabalha muito para recuperar a posse de bola. A defesa não está exposta, a defesa joga de uma maneira que ela fica menos exposta. O ponto fraco da defesa, quando o adversário sabe explorar, é justamente o lado do Rodinei.
Esse que é o ponto, como aconteceu contra o São Paulo, e é algo que eu acho que sempre tem que ter um cuidado especial, o Dorival tem que estar sempre muito atento a isso, porque como aconteceu contra o São Paulo, pode acontecer na final de Libertadores, na final de Copa do Brasil, num jogo importante do Brasileiro, digamos, o Flamengo se encosta no Palmeiras e tal, o Palmeiras tropeça e perde um jogo de repente ali, como já aconteceu em outros jogos ali, porque é justamente o ponto mais frágil. Você até enumerou aí alguns números positivos do Rodinei, todos eles ofensivos. Então esse que é o ponto, quer dizer, e aí até para reforçar o que disse o Bruno, se você imaginar quem faz o lado direito na seleção brasileira, o lado esquerdo, quem vai buscar o fundo, são jogadores de ataque. Então o Rodinei, se você pensar ele na seleção, eu acho que ele teria que concorrer com o Antony e Rafinha, para jogar ali na ala direita ali, descendo naquele corredor buscando o fundo, que são os caras que vão fazer esse trabalho. E o Vinícius do outro lado, pelo menos eu acho que esse é o esboço, creio eu. Vinícius de um lado, Rafinha, o Antony do outro, e o Neymar como um falso 9. Eventualmente, no outro cenário, ele pode até ter menos um homem de meio campo, o Neymar como um 10 e ter um centroavante, que pode ser o Pedro. Ele pode fazer várias experiências. Até a presença do Pedro é importante para ele ter essas possibilidades de mudar, né? De acordo com o adversário, com o cenário do jogo, um time muito fechado, ele precisa ganhar o jogo, quer abrir o campo, quer até, de repente, o Neymar pegando mais na bola e buscando os companheiros, servindo, ele está numa fase muito boa nessa temporada. E o Rodinei não se encaixa na linha defensiva, porque ele não é um bom jogador na linha defensiva. E os times do Tite sempre são muito cuidadosos com relação a isso, né? Acho que esse é o grande ponto. Agora, todo mundo cresce quando o time está bem, a tendência sempre é essa. O jogador acaba crescendo, todo mundo acaba rendendo um pouco mais, mas acho que é coletivo, né? Acho que destaque aí para o Davi Luiz ontem fez uma ótima partida, o cara estava com hepatite, gente. Entrou ontem e fez uma partida praticamente perfeita, né? E o Léo Pereira foi muito feliz, ele bate bem na bola, o Léo Pereira, né? Ele foi para o ataque da bola parada, não tinha voltado, ele estava por ali, pediu a bola e acertou o cruzamento. E o Pedro acabou desviando para fazer 1-0, que já poderia ter sido até um pouco antes, né? Tal a superioridade que o Flamengo tinha em campo naquele momento. Teve uma bola também, né? Que o Léo Pereira, ele rouba a bola já dando de 3 dedos. Foi muito bonito, uma roubada de bola que ele já rouba a bola, dando de 3 dedos, já ligando pro ataque. Realmente, cara, o Léo Pereira tá jogando muito bem, o Rodinei também, o Flamengo tá realmente num grande momento. E realmente ainda tem essa questão, como fala aí no título do vídeo, o Flamengo ainda pode se reforçar mais pro ano que vem, conforme for recebendo aí premiações caso seja campeão dessas competições e etc. No momento do Flamengo tá muito absurdo mesmo. Vamos trocar de janela aqui? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante que você se inscreva para ajudar o nosso canal a continuar crescendo e espalhar a palavra. Comente, nem que seja para dizer de que cidade, que estado você é. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!